Mais uma derrota do Fluminense em casa, o Fluminense continua na lanterna do campeonato. Esse Fluminense, apesar de ter vencido Libertadores, tudo, mas vamos pegar o ano 24, né, de 2024. É o comparativo do Galótico? Do Galótico. Porque é um time de veteranos, estrelas, não tem intensidade, é um time lento, é um time que não é acostumado a brigar em parte de baixo de tabela, onde você tem que correr mais. É verdade, esses jogadores não estão muito habituados. É só jogador vencedor. É só jogador criado aqui, ó. E tem hora, né, Sormani, que na hora que você precisa sair dessa mesmice e passar a ser mais simples e passar a entender esse processo que você vai ter que ser, às vezes, mais físico, menos técnico, mais resultadista, a história retorna. Eu concordo com tudo isso que você falou. E vou adicionar o seguinte: esses jogadores são jogadores com a vida feita, cara. Sim, São jogadores com a vida feita. Se caísse, não caísse, a vida deles não vai mudar em nada. Falando disso, vai ficar marcado. Marcelo amanhã tá acabando. Esses caras são bilionários, o Douglas Costa caiu com o Grêmio e saiu dando tchau. Você pega um cara que tá lá embaixo, esse cara quer vencer na vida. Começando a carreira. Esse cara vai correr, são os caras da Série B. Esses caras correm dobrado. É difícil você jogar com eles. Eles correm dobrado. Você entendeu? Agora, a situação do Fluminense no ano passado, pra mim, foi completamente fora da curva. Foi um ponto fora da... Aquilo não era o Fluminense. O Fluminense não é um time pra isso. Não tem essa história. O Fluminense foi um time muito grande no passado aqui no futebol brasileiro. Até ganhou 2 campeonatos brasileiros agora nesse século. Mas a história do Fluminense é uma história regional. Uma história regional. Entendeu? Essa é a realidade do Fluminense? Também não é. Também não é. Como aquela história do ano passado foi um ponto fora da curva, essa de hoje está sendo também. Como o Fluminense na Série C, também foi um ponto fora da curva. Entendeu? O Fluminense não é pra isso. Também não era pra ganhar aquela Libertadores. Que ele teve... Não era pra ganhar, maneira de falar. Mereceu, não teve nada de errado. Ganhou no campo, na bola, jogando bem. Tá. Mas foi um ponto fora da curva. Foi uma espécie de Leicester na Inglaterra. Não vai acontecer de novo. Acho eu, não sei, também não prevejo o futuro, entendeu? Acho que não vai acontecer de novo. O Fluminense bater campeão da Libertadores de novo. A menos que mude pra SAF, tudo isso aí mude, entendeu? Aí é outra história. Mas não é a vocação do Fluminense o 2024. E também não é a vocação do Fluminense esse Fluminense que nós estamos vendo. Que só apanha. Que jogou ontem, teve domínio completo do jogo, mas não criou nada. Nada. A gente assistiu mais tarde o Uruguai jogando contra a Bolívia, com o controle do jogo, dominando a partida e criando N oportunidades. Tá? Aí você vai falar, mas jogou contra a Bolívia. Mas o Fluminense, que é o campeão da América, jogou contra o Vitória, que estava na zona do rebaixamento. Exato. Entendeu? Então dá pra você traçar um paralelo. Então não adianta você ter posse de bola. Vitória se defendeu, e no contra-ataque, no finalzinho do jogo, os caras eram. O cara driblou 4 jogadores, ninguém pra dar uma pernada nele. Pra dar uma pernada no cara. Entendeu? O time inteiro. Deixou o outro lá na cara do gol e o rapaz fez o gol. Entendeu? Quer dizer, é um time sem identidade hoje, o Fluminense, sem identidade. É um time completamente perdido. O Fluminense não pode ficar com o Marcão. Com todo respeito ao Marcão. Não dá, cara. Ele não é técnico de futebol. O Marcão tem vocação pra ser um assistente técnico. Isso. Entendeu? O Fluminense precisa de um técnico. Acho que precisa urgentemente de um técnico. Cometeu um erro, o Diniz e o Mário Bittencourt, o presidente, né, cometeram um erro muito grave. Que, assim, eu acho que o título da Libertadores foi épico. E se o Fluminense não era o favorito e levou, tem mais mérito ainda. Parabéns, maravilhoso. Eu acho que, assim, eu tiro o chapéu pro título do Fluminense ano passado, ainda mais no Maracanã. Sim, todo mundo tira. Foi incrível. Foi maravilhoso. Aí, a partir daí, eu acho que o erro que se comete gravíssimo é você perceber que tem um elenco super envelhecido e você envelhece ele ainda mais, trazendo o Renato Augusto, trazendo o Douglas Costa, Thiago Silva. Era o momento do Fluminense e sem se livrar, né? Não é que ele saiu o Felipe Melo e veio o Thiago Silva, não, estão lá os dois. E é isso que vocês falaram, o Sormani falou, são jogadores que estão com a carreira feita, assim, sabe? Claro que ele vai querer ganhar, mas se não ganhar também, não muda a vida dele. Não vai acabar a carreira, inclusive porque alguns deles já estão acabando a carreira e vão ter lugar para jogar ainda 2, 3 anos em alguns times menores. E a chance de dar certo 2 anos seguidos com um elenco desse era muito pequena mesmo, então acho que foi um erro grave de montagem do elenco
do Fluminense. Foi um erro de montagem. Faltou também sensibilidade para quem dirige o Fluminense de perceber, olha, o Fernando Diniz foi aquilo e não vai render mais do que isso. Entendeu? Renovaram com ele, né? Renovaram com ele, etc e tal. Mas, olha, esse é o gol. Mas é uma coisa impressionante. O Fluminense precisa de um treinador. Precisa de um treinador. O gol foi do Janderson, né? Aos 44 minutos. Janderson. Flávio, você sabe que assim, eu acho que... Termina aí. Não, o que eu ia dizer é o seguinte, Facinca, o Fluminense passou 2 anos, 700 e poucos dias, sendo dirigido pelo Fernando Diniz. Jogando um futebol muito... diferente, né? Peculiar. Do mainstream, né? Exatamente. Com altos e baixos, né? Sim. Porque parece que ele só jogou aqui. Um grande alto que foi a conquista da Libertadores e ninguém aqui está tirando essa conquista, diminuindo a conquista do Fluminense. A gente apenas está dizendo que é uma conquista improvável. Foi improvável. Para dizer o mínimo. Mas ganhou. Eu acho que a taça e tá tudo certo. Por exemplo, se o São Paulo for campeão da Libertadores esse ano, eu acho que pode acontecer. No elenco, uma situação parecida. Não tá na primeiríssima prateleira, favorito, mas é um time que pode ganhar. Mas a diferença é que o São Paulo tem camisa. América do Sul. O Fluminense não tem. Exatamente. Não tem. O Once Caldas também ganhou uma Libertadores. O Once Caldas tem camisa na América do Sul? Não tem. O fato de você ganhar uma Libertadores e uma Recopa Sul-Americana não te eleva ao status de uma camisa poderosa no continente. Boca, não tem. River, São Paulo. Não tem. O São Paulo, mesmo com um time ruim, como o Boca chegou no passado, na final contra o próprio Fluminense. Um time ruim. Time ruim. Se ganha, você vai falar que é obra da casa, você vai dizer, não, é a camisa. Chegou em duas. Boca chegou em várias finais com time ruim, contra o Corinthians, contra 18 do River e essa. Exatamente. Time limitado, entendeu? Ruim, né? Então, o Fluminense, se ele quiser, de fato, ficar na parte mais alta da prateleira, ele precisa começar a se mexer. Começar a ganhar mais vezes. E o projeto não é um projeto legal. O Fluminense sempre vai ser assim? Não. Claro que não. Já ganhou uma Libertadores? Pode ganhar 2. Pode ganhar 3. E aí pode começar a criar essa casca. E começar a contar essa história. A pintar esse quadro. O rejuvenescimento de elenco em qualquer time do mundo, ele é fundamental. Já começa. Mas o que eu ia te perguntar, assim, vai fazer o que agora o Fluminense? Porque é o que eu estava te dizendo, dão 2 anos jogando esse futebol estranho. Que em alguns momentos deu muito certo, deu tartaruga mas em que em outros não dá. A gente está vendo esse ano que realmente não dá. O período de adaptação desses jogadores a um novo treinador, uma nova forma de jogar, vai levar um tempinho também. O Fluminense não vai para Libertadores no ano que vem, a não ser que consiga uma Só reação, se ele ganhar essa. Exato, mas não vai ganhar. Vai ser difícil. Eu acho muito difícil. Se bem que ele cruza com o Grêmio agora, né? Que também tá pior que ele, né? Bom. Confronto, mas o Grêmio é um time copeiro. O Grêmio tem um O Grêmio, como São Paulo, é um time acostumado a essas competições. O Renato sabe jogar esse tipo de competição. O Fluminense não sabe. E a gente não sabe quem vai ser o técnico. Exatamente. Né? Eu acho que assim, o grande pecado de vários clubes de futebol, isso inclui o Flamengo e o Palmeiras também, tá? Mas é mais o exemplo pega um pouco do Palmeiras, mas é porque as coisas lá estão um pouquinho diferentes, óbvio, né? Muitos clubes dão a chave do departamento de futebol pro treinador. Fala assim, faz o que você quiser. Nesse ano no Fluminense. Não, sim, mas no Palmeiras deram pro Abel, tá? Com a diferença que lá no Palmeiras tem uma estrutura um pouco mais capacitada em termos de base, tudo, diretoria de futebol, existe uma diretoria de futebol. Então ele tem uma autonomia, mas ao mesmo tempo há um reporte, a presidente com seus defeitos e acertos, mas é uma mão firme e tal. Então tem um mínimo comando ali e claro, uma estrutura que funciona financeiramente. O problema de vários clubes é que assim, eles fazem projetos sem convicção, sem desenho desse projeto, saem dando canetadas de contrato de 3, 4 anos para treinador e vão mandar embora daqui 4 meses. Só que eles dão a chave do departamento para esses caras. E aí o que acontece? No caso do Fluminense, todo mundo pediu a bênção ao Fernando Diniz e não teve um diretor, e eu acho que diretor de futebol, gerente de futebol, esses caras têm que participar. O Fluminense acho que não tem essa figura, que eu saiba não tem. Tem essa figura? Tem, mas... Quem que tá junto com o Mário lá, o Mário Bittencourt? Eu sei que... Eu não conheço, não sei se o Luizinho talvez saiba. Eu sei, senhor Mário, assim, essa história de que cada um na sua função inclui futebol é errado. É errado. O diretor de futebol tem que conhecer de futebol. Sim. Tem que conhecer de campo, tem que conhecer de fora. Por isso que ele é diretor.